perpetuação, a semente também tem uma importância como modificador da história do homem, ou seja, o homem deixou de ser nômade e passou a viver em civilizações depois que ele descobriu a semente, depois que ele descobriu que se ele pegasse uma sementinha e plantasse, ele conseguia colher muito mais do que o que ele plantou, né? Ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Sedentário quer dizer que ele se fixa em um local, ele deixa de andar perambulando por aí atrás de comida, né? Bebida, fugindo de predadores, fugindo de frio, fugindo da seca, fugindo de outras coisas, e ele passa a viver num lugar só. Com a semente surge a agricultura e ele de repente descobre que ele produz mais do que ele é capaz de carregar. Então ele tem que ficar ali naquele local para consumir o que ele produz. Tá? Então surgem assim as primeiras comunidades, as primeiras vilas, as primeiras cidades, as primeiras civilizações. Surge então a sociedade, surge a economia, surge a política. Com o surgimento das civilizações surge tudo isso. E a civilização, eu comentei mais atrás um pouquinho, que surge por dois aspectos. Um, religião, e outro, importantíssimo para nós, a agricultura. A agricultura surge a partir do momento que o homem descobre a semente, a capacidade do vegetal, né, de produzir um órgãozinho que dá origem a outro vegetal que irá produzir mais daquele órgão. Né? Então o cara planta uma sementinha, a sementinha vira uma planta adulta, de repente aquela planta adulta produz centenas de outras sementes. Surge assim a agricultura, o homem se fixa nas regiões propícias para realizar a agricultura, surgem as sociedades, e aí toda essa questão de organização social, economia e política surge posteriormente. Então fica aqui a mensagem, a semente, juntamente, né, a semente que representa a agricultura, juntamente com a religião, são as pedras fundamentais de surgimento das civilizações. Tá? A semente é muito importante como alimento, gente. Até hoje, a base alimentar da população mundial é grãos, cereais, soja, milho, feijão, trigo, arroz, cevada e assim por diante. Né? Outros vegetais, legumes, verduras, frutas, tá? Provém de onde? De sementes. Eu tenho que ter sementes para praticar o cultivo dessas espécies, tá? Então ela é importantíssima como alimento, tá? E essa semente tem características básicas nela, né? Tem que nós chamamos de tecidos, tem conjuntos de células, tem funções básicas dentro da semente. Então eu divido a semente, né, em algumas características. A semente que serve como alimento, ela tem uns tecidos que nós chamamos de tecidos de reserva. Temos os tecidos meristemáticos, que é onde está o embriãozinho. Meristema é um conjunto de células embrionárias que vão dar origem a uma planta-mãe. É o embriãozinho, a plantinha em miniatura. São os tecidos meristemáticos que estão dentro da semente, o embrião. Os tecidos de reserva, que são esses aqui, cotilédones, endospermas e perispermas, são tecidos que servem de alimento para o embrião. Então, dentro da semente tem uma casquinha que protege, que eu chamo de tegumento. Dentro daquela casquinha tem um tecido de reserva que está cheio de comidinha para o embrião. E dentro daquele tecido de reserva tem um embriãozinho. Tá? Então nós temos três tecidos principais, né, numa semente. Os meristemas, ou meristemáticos, que formam o embrião. Os tecidos de reserva, né, que formam o alimento que o embrião vai utilizar. E os de proteção, que protegem o embrião lá dentro. Tá? Os tecidos de reserva das sementes podem acumular carboidratos, que são açúcares, podem acumular gorduras, que são lipídios, podem acumular proteínas. Exemplo de carboidrato. Qual semente que tem muito carboidrato? Qual cereal que tem carboidrato? Trigo, arroz. São tecidos ricos em carboidratos. Dentro da semente de arroz e de trigo tem muito carboidrato. Cevada tem carboidrato, né? Tecidos que têm lipídios, gorduras, sementes gordurosas. A soja tem muita gordura dentro dela, óleo, né? Girassol tem muito óleo dentro dela, né? Tem lipídios. Proteínas. A soja tem muita proteína, né? O grão de bico tem muita proteína. Existem vários cereais que são ricos em proteínas. E tá ali, uma ilustraçãozinha de como é uma semente. Aqui nós temos
aquele tecido que protege a semente, que eu chamo de tegumento. A casca da semente, na verdade, se chama tegumento. Aqui, ó, esse marrom externo fornece proteção para o embrião que está lá dentro. Esse restante desse tecido aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é o quê? Isso aqui é o tecido de reserva, tá? Tecido de reserva. Isso aqui é que vai alimentar o embrião. E essa coisinha esquisita aqui já é um embriãozinho. Aqui, ó, é onde vai se formar as folhas, tá? Aqui é onde vai se formar a raiz. Isso aqui, ó, essa coisinha aqui dentro é uma plantinha em miniatura, tá? Essa plantinha aqui vai virar uma planta adulta, tá? Vai se alimentar desses nutrientes presentes nessas células desse tecido aqui. Esse de fora vai proteger, em algum momento ele vai romper, isso aqui vai absorver a água, vai começar a crescer, a raizinha vai sair para fora, as folhinhas vão sair daqui de dentro, tá? E isso aqui vai virar uma planta adulta, tá? Esses compostos que existem aqui dentro aparecem em quantidades variáveis, isso depende da espécie. Tem espécies que tem mais amido, tem espécies que tem mais carboidrato, tem espécies que tem mais gordura, tem espécies que tem mais proteína. Depende da espécie e da variedade da espécie, tá? Os tecidos de reserva, né? As sementes podem ser amiláceas, são sementes que têm nos tecidos de reserva amido. Elas podem ser oleaginosas, são as sementes que têm no tecido de reserva óleo, usado para alimentação, produção. A soja é um exemplo clássico, óleo de soja, né? Pode ser usado na indústria, usa muito óleo de soja na indústria. As sementes podem ter proteínas, né? Existem as sementes ricas em proteínas, por exemplo, a soja também, né? Proteína de soja que você acha até no supermercado para comprar, né? Outros cereais aí, por exemplo, grão de bico, tremoço, são grãos que têm alto teor de proteína. As amiláceas, né, fornecem amido. Por exemplo, o amido pode ser usado em um monte de tipo de alimento. O milho é rico em amido, é uma semente amilácea. A maizena que vocês compram, amido de milho, né, vem da semente de milho, que é rica em amido, é extraído do milho. A milharina, você só consegue fazer farinha de milho, farinha a milharina, o fubá do milho, serve para quê? Para alimentação, porque é rica em amido, tá? A maizena, que é amido de milho, retirada da semente de milho, tá? Além do o amido ser um tipo de carboidrato de cadeia longa que é fácil de industrializar, né? Então tem muito alimento feito com isso. As sementes amiláceas são produzidas por gramíneas, né? As sementes foram e ainda são a maneira mais fácil e barata de obtenção da alimentação de um povo, ou seja, a semente ainda é a fonte de alimento mais barata que tem. Por quê? Porque eu planto ela vira uma planta e eu colho as sementes. Qualquer outro tipo de alimento que eu for produzir, por exemplo, os alimentos de origem animal, eu vou ter que alimentar esses animais, né, com vegetais, né, ou a partir de outros animais que em algum momento vão se alimentar de vegetais para depois eu me alimentar deles. Então eu gasto muito alimento para produzir uma quantidade pequena no final. A semente, quando eu planto, eu não gasto alimento com ela, entenderam? Ela produz o próprio alimento e me entrega as sementes no final do processo. Então é a forma mais barata de se produzir alimento é através das sementes na agricultura. Não existe outro meio mais barato de se produzir alimento, tá? Então, os cereais, né, os grãos, né, as leguminosas, os vegetais compõem a base da alimentação humana. O trigo na região do Oriente e todo o Oriente, tá? E no Ocidente, né, a região da Ásia lá, o arroz. Na região das Américas, o milho, né, o feijão. Lá na região da África, o sorgo. Esses são cereais, vegetais que foram a base
da alimentação humana e ainda são. O trigo e o arroz são responsáveis pela alimentação de quase todo o planeta. Na Ásia, o arroz. Na região ocidental, né? No Ocidente, o trigo. Na região oriental, a região do Oriente Médio, trigo também, mas no restante do Oriente, principalmente a região da Ásia, o grande responsável pela alimentação humana é o arroz. Todo mundo que tem o olhinho puxado, gente, a alimentação básica é arroz. No restante do mundo é o trigo, tá? Então vamos lá. Os cereais são muito importantes em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, porque proteína animal, carne, comer animais é caro, tá? É caro. E você precisa produzir alimento para alimentar esses animais. Então, em países pobres, principalmente regiões pobres, subdesenvolvidas, o cereal é a principal fonte de alimentação. É simples, né? A gente não consegue comer carne boa todos os dias, comer churrasco todo dia. Por quê? Porque carne é caro. É muito mais caro 1 quilo de proteína animal do que 1 quilo de cereal. 1 quilo de arroz é mais barato do que 1 quilo de carne, tá? Com a alta do arroz agora, imagine que o quilo de arroz está R$5, né? Ao passo que 1 quilo de carne tá as mais baratas aí 20 e poucos reais, né? Então a carne é muito mais cara, né, do que o cereal. Então, e assim por diante. As sementes é importante como material de pesquisa, né? A semente, uma das características interessantes é que eu consigo guardar grandes quantidades em locais pequenos, né? Consigo armazenar muita coisa num espaço muito pequeno, tá? E essa capacidade de armazenar quantidades grandes em pequenos espaços deu origem a uma coisa que nós falaremos durante o curso, que é a tecnologia de armazenar as sementes, né? Então, como eu armazeno sementes, lembre, tem que ter um embrião vivo lá dentro. Então, eu não posso armazenar de qualquer forma, tem que ter cuidados na armazenagem. Para quê? Para que aquele embriãozinho se mantenha vivo, tá? E que ele tenha vigor, que ele seja capaz de virar uma planta adulta saudável, tá? E assim, eu consigo guardar sementes por longos períodos. Não falei de sementes com dormência, né? Eu consigo guardar sementes por longos períodos. Uma das formas de eu guardar sementes por um tempo grande é formando o tal do banco de germoplasma, né? Isso depende da característica fisiológica e bioquímica, do que compõe essa semente. Tem sementes que eu posso guardar por períodos longos, muito por décadas. Tem sementes que eu consigo guardar por meses, que elas se deterioram. Depende da composição dela, do que compõe ela. Sementes que têm muito líquido, têm que ser armazenadas com muito líquido, elas se deterioram rápido. À medida que ela vai perdendo água, ela vai deteriorando. Ela vai perdendo germinação e vigor, né? O embriãozinho vai ficando cada vez mais fraco. E tem sementes não, que eu consigo armazenar secas, que elas duram por décadas, tá? A questão das sementes também tem uma coisa muito importante que nós falaremos no curso, que é a questão do melhoramento genético de plantas via sexuada. Então, o que é via sexuada? É através do sexo. Eu falei aqui que as angiospermas são os vegetais que produzem flores e frutos e sementes, né? Mas a principal característica das angiospermas são flores e frutos. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses vegetais fazem sexo. O esperma, o gameta masculino, se une a um gameta feminino. Existe sexo entre as plantas. A sementinha produzida é fruto de sexo. É fruto de união sexual. É fruto do esperma, né, ou do grão de pólen da planta do pai com o óvulo da mãe. Tá? Assim como o ser humano é. O ser humano, você também é um fruto de relação sexual. Só que nos vegetais não ocorre o coito, né, que é a relação sexual em si, mas o grão de pólen da planta, de uma planta, que é o pai, né, tem que se juntar ao óvulo da mãe, assim como acontece com vocês. Vocês também já foram um embriãozinho, um zigoto, que vocês foram um óvulo da sua mãe com o espermatozoide do pai de vocês. A semente é exatamente isso.
A semente é fruto de uma relação sexual entre plantas, tá? Onde o pólen vem pela água, através do inseto, de um passarinho, do vento, do morcego, de um roedor, o que seja. Vocês vão entender mais à frente as formas que o pólen viaja, né? Sai de uma flor e vai até a outra. Mas o pólen saiu de algum lugar e foi lá para promover a fecundação de um óvulo e dar origem a uma semente com um embriãozinho lá dentro. Então, a reprodução por meio de sementes é sexuada. E quando eu consigo fazer sexo, eu consigo fazer cruzamento entre plantas. Eu consigo cruzar uma planta X com uma planta Y. E quando eu faço esses cruzamentos, eu consigo obter um negócio que eu chamo de melhoramento genético. Eu consigo fazer com que surjam plantas com características diferentes. Eu cruzo pais diferentes e observo os filhos. Isso eu chamo de melhoramento genético. Aquilo que nasceu, que me é interessante, eu seguro. Tá? Então eu consigo melhorar uma característica de um vegetal fazendo cruzamentos. Pego vários pais com várias mães, cruzo e vou observar os filhos. Se surgiu algum filho bom ali no meio, eu melhorei uma característica que eu queria. Isso chama-se melhoramento genético de plantas. Tá? Então, como as plantas cruzam, fazem sexo, eu consigo fazer com que elas cruzem e observo os filhos que surgem. Se forem melhores, opa, eu seguro e reproduzo. Tá? Então, quando eu faço melhoramento genético, a semente é importantíssima. Por quê? Eu cruzo os pais, observo os filhos. Se aqueles filhos tiverem as características que eu quero, né, aí por meio das sementes produzidas é que eu vou levar para o campo. É a semente que vai dar origem a um novo indivíduo que eu vou ver se é bom ou não. Tá? Então, a semente é fruto da reprodução sexuada. E essa reprodução sexuada é fantástica quando eu quero fazer melhoramento genético. Facilita o processo de melhoramento. Tá? As sementes sempre são o fruto de mistura, sempre não, quase que sempre. Existem exceções, nós veremos durante o curso, mas que sofrem recombinação genética. Tá? Então, elas sempre trazem alguma alteraçãozinha genética. Então, um filho sempre tem a chance de ser um pouco diferente dos pais, assim como nós. Nós somos a mistura da genética do nosso pai e da nossa mãe, mas nós sempre temos coisas diferentes deles. Tá? Assim que surge variabilidade genética. Tá? Essas características novas da mistura estão dentro do indivíduo, estão concentradas no embriãozinho que está lá dentro da semente. Tá? Isso é a base, né, para a obtenção de novas características de novos cultivares. Então, no melhoramento genético, a produção de sementes é a forma mais rápida e eficiente de levar novas cultivares para o mercado. Eu descobri que o cruzamento entre esse pai e aquela mãe produz um filho fantástico. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse filho, vou fazer com que ele produza muitos seres iguais a eles, através do quê? Da semente. Então a semente permite que eu plante uma e colha 100, centenas, às vezes até milhares, né? Tem plantas que eu planto uma semente e colho milhares de sementes. Então eu consigo acelerar o processo de multiplicação. Então eu consegui chegar a um novo indivíduo, vou plantar ele, né? Vou fazer com que ele cruze com ele ou com os irmãos que são muito parecidos com ele para fazer com que aumente a população e aí eu colho as sementes dessa população e distribuo para os produtores no campo. Tá? A semente como inimigo do homem, né? A semente pode causar problemas para a humanidade, devido a mecanismos de dispersão e doença. Tá? Olha só que coisa interessante, vocês vão ver durante o curso que uma das coisas que mais atrapalha na lavoura, na atividade agrícola, é o controle de plantas daninhas. Né? Essas plantas daninhas são transportadas via semente, elas se esparramam de uma área para outra, elas viram pragas, por quê? Porque elas se multiplicam demais, elas produzem muitas sementes, essas sementes são esparramadas por grandes áreas e isso acaba sendo um problema. Tá? Essas plantas acabam se tornando inimigas do homem do campo, né? Do produtor rural. Né? Por quê? Porque ele tem que controlar elas acabam competindo, elas consomem a água que as outras plantas consomem, que a lavoura consome, ela consome o adubo que a lavoura iria consumir, ela leva doenças para a lavoura, ela guarda pragas que atacam a lavoura, tem uma série de problemas.
elas competem até por luz, né? Elas captam até a luz que a lavoura deveriam estar captando. Então, são problemáticas. Por isso que as sementes têm que ser produzidas por pessoas idôneas, por pessoas honestas, e elas têm que passar por avaliação, tá? Porque senão eu posso estar na semente que eu levo para o campo, pode ter muita semente de planta daninha, né? Então tem regras que controlam isso, tem avaliações que avaliam se tem planta daninha ou não, a quantidade que tem, se é permitido ou não, tá? Só a presença de plantas daninhas, pessoal, só o surgimento dessas representa de 5 a 10% de queda na produção, ou seja, se não existisse planta daninha no meio agrícola, nós estaríamos produzindo até 10% a mais de alimentos do que a gente produz hoje. 10% a mais de alimento, de grãos, né, quando se fala em produção de grãos, é muita coisa. Muita coisa. É capaz de alimentar um continente inteiro, por exemplo, a África. Eu poderia acabar com a fome do mundo se eu conseguisse aumentar 10% de produção, né, de grãos, de cereais. Que eu tenho essa queda devido à presença de plantas daninhas na lavoura. Então eu tenho que ter certos cuidados. Isso representa uma queda de produção enorme. Tá? E as plantas daninhas, como eu falei, também levam pragas e doenças. A semente é o principal veículo de propagação através do tempo e do espaço. Ela esparrama as sementes para, né? As sementes são capazes de se esparramar por grandes áreas, germinar ao longo do tempo, né? Eu consigo levar melhoramento genético para gerações futuras através de sementes, né? Eu consigo manter um determinado material genético produzindo por muito tempo. É importante como economicamente como alimento, tá? Porque 60 a 70% de todo o alimento do mundo, de 60 a 70% de tudo que é consumido no mundo, teve origem numa semente. Foi lavoura de grãos e cereais um dia. A indústria utiliza sementes, né, os grãos, com uma variedade enorme de produtos.